A praga dos gafanhotos que tem assolado e provocado medo nas pessoas do Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil é mais um sinal do final dos tempos? Nesse vídeo eu vou te falar sobre a praga dos gafanhotos e os 5 sinais do fim dos tempos. Eu quero que você fique comigo até o final. Olá, gente boa, eu sou Rafael Bittencourt e você é muito bem-vindo ao meu canal. É verdade, eu sei que saiu uma notícia dizendo que a frente fria levou essa praga, essa massa de 40 milhões de gafanhotos um pouquinho para o Uruguai. Mas a ameaça não foi completamente repelida. A ameaça ainda está muito próxima. É uma massa, é uma nuvem de 40 milhões de gafanhotos. Eles comem, eles devoram tudo que está por perto, tudo que está na frente, tudo que é vegetal eles comem e devoram. Tem alguns detalhes que eu queria mencionar com você aqui, mas antes da gente prosseguir, eu quero te pedir gentilmente, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu queria te dar 2 segundinhos para você deixar o seu like e se inscrever agora, porque isso contribui com o nosso trabalho e faz esse vídeo se ranquear. Vai lá, deixa teu like, se inscreve no canal, eu vou te dar 2 segundos. Valeu, muito obrigado, vamos embora. Bom, gente, é o seguinte, todo mundo tem comentado sobre isso, as pessoas me escreveram, as pessoas mandam informações e pedem a nossa posição. Então eu quero dar minha posição sobre isso, os 5 sinais que apontam para o fim dos tempos. Bom, é o seguinte, você sabe quando você está com o seu celular, igual eu estou aqui com o meu celular, e você está numa área que a cobertura não é muito boa, você consegue falar, você consegue mandar um texto, você consegue mandar um WhatsApp, você consegue falar com alguém, mas às vezes fica picotando, porque você está longe do pico do sinal. A onda chega muito fraca até você e automaticamente você não consegue falar muito bem nem ouvir muito bem, fica cortando. Mas quando você está muito próximo da torre, a onda é muito forte. A onda liberada, o sinal liberado é tão forte que você consegue falar e ouvir com clareza. O que está acontecendo com o mundo nos últimos anos, no último tempo ou no ano de 2020, é que nós estamos muito perto dos sinais e os sinais estão falando para nós. Eu só vou lembrar para você que Êxodo capítulo 10, versículo 16, foi o momento em que a praga dos gafanhotos foi liberada no Egito, em que um vento oriental soprou e trouxe aquela massa de gafanhotos que saiu devorando tudo no Egito e sobraram somente as pedras, não sobrou mais nada. Faraó manda chamar Moisés e Faraó pede para Moisés orar a Deus e Faraó reconhece que tinha pecado. Então a praga dos gafanhotos fez Faraó parar e pedir para que Moisés orasse por ele. E a palavra de Faraó é: eu reconheço que eu pequei e somente dessa vez peça ao seu Deus para perdoar os meus pecados. Eu estou te mencionando esse fato porque nós estamos com grandes sinais e os sinais estão falando com clareza para nós. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir, os sinais estão gritando porque eles estão muito próximos. Esses sinais estão evidenciando alguma coisa. Essa praga de gafanhoto é verdade. Você pode falar assim, mas esse é um evento que já acontece na África. Esse é um evento que acontece no Quênia, que acontece na Somália. Esse é um evento que acontece já algumas vezes. Porém, da magnitude que está se vendo, é raríssimo. No Brasil, isso é muito raro. Uma massa de 40 milhões de gafanhotos, e não é só isso. Um outro dado que você tem que entender como um sinal é de que essa espécie de gafanhoto é a mesma espécie do relato bíblico. É a mesma espécie que estava lá nas pragas do Egito. O Faraó disse, olha, eu reconheço que eu estou pecando contra Deus. Será que o Brasil vai parar e reconhecer que tem pecado contra Deus? Será que a humanidade vai parar? Será que por causa da crise de saúde a humanidade vai parar? Mas deixa eu te falar então os 5 sinais do final dos tempos. Deixa eu te falar sobre esses 5 sinais. Os outros 5 sinais. Primeiro, a agenda globalista, a nova ordem, tem falado com clareza sobre um reset no mundo. O Fórum Econômico Mundial preparou uma ferramenta, está no site deles, eu fiz um vídeo sobre isso. Vou colocar a capinha do vídeo aqui para você assistir depois. O artigo do Fórum Econômico Mundial é o The Great Reset. E a questão, a máxima desse artigo, propondo como o mundo deveria ser resetado, como o mundo deveria ser reprogramado, perguntando se não estava na hora de o líder do mundo aparecer e apertar o botão do grande reset. E a capa da publicação era um botão escrito The Great Reset. Vamos traduzir aqui como o grande reset. Quem vai ser esse líder, segundo o Fórum Econômico Mundial? Quem vai ser esse líder que vai resetar a economia do mundo? Deus está permitindo que esses sinais fiquem claros para que as pessoas possam se voltar para Ele e se arrependerem, entender que nós estamos caminhando para o cumprimento das profecias de Daniel. As profecias já estavam lá em Gênesis.
As profecias, até na invasão de Jericó, na derrubada das muralhas de Jericó, em toda a Bíblia e em Apocalipse. O The Wall Street Journal, que é um jornal de livre circulação que vai para as bancas, no domingo passado, ele fez um artigo dizendo que está na hora de uma reprogramação genética, agenda transhumanista, afirmando que estava na hora da humanidade passar por uma reprogramação, ou seja, um reset. É a questão, e eles botaram uma imagem, eu vou colocar a imagem aqui para você. Se você não assistiu esse meu vídeo, assista, que é interessante. Quando acabar isso aqui, assista esses que eu estou te falando. E nessa imagem mostra um botão Power Off na nuca. Ou seja, é alguém que vem depois disso tudo e aperta esse botão para reprogramar a humanidade. Porque essa humanidade é feia, é chata. Esse ser humano que Deus criou é feio e é chato. Então a agenda transhumanista também está falando de um grande reset, de uma grande reprogramação na humanidade. Por exemplo, o jornal The Economist fez um artigo dizendo que o mundo estava precisando de um grande líder. Jornais na área de política, jornais que tratam de nova ordem, estão publicando constantemente de que o mundo carece de uma nova liderança. Especialistas na área da política, por exemplo, o ex-consultor do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele fala que em 5 anos, vai surgir uma nova ordem no mundo. A agenda da Irmandade nunca ficou tão clara. Se você fizer uma pesquisa aqui, eu te desafio a fazer essa pesquisa, a procurar uma ordem chamada O9A. Ordem dos 9 ângulos. Procura sobre essa ordem e você vai entender o que é a agenda satanista e o que eles querem. Qual o plano deles? A agenda deles nunca teve tão presente no mundo. Segundo sinal, em 2012, cientistas já produziram um documento para o governo alemão. Eu fiz um vídeo aqui, fui um dos primeiros a falar sobre isso. Um relatório apresentado ao governo alemão e à União Europeia sobre uma nova crise do CVD. E eles afirmavam que teriam 3 ondas. Você lembra do texto bíblico? Guerras, rumores de guerras, fomes, pragas, terremotos. Nós estamos diante de uma pandemia. Terceiro sinal, que está ligado ao primeiro, a natureza está abalada. O que a Bíblia diz que a natureza geme com dores de parto. Essa semana tivemos um grande terremoto no México, um grande degelo, eventos no céu, a Terra sofrendo com o seu magnetismo, o seu polo magnético. Então são fenômenos na Terra, são fenômenos no céu, são fenômenos no mar. A natureza está nos mostrando algo, está nos apontando alguém. Quarto sinal, uma moeda única, um sistema único de pagamento de transações comerciais no mundo. Escute uma coisa, a Bíblia fala no livro de Apocalipse de que a ninguém será dado o direito de comprar ou de vender se não tiver a marca. E aqui para mim, e eu falo isso com clareza, de que a marca é um sistema de controle. Esse sistema de controle está ligado à nova moeda, ao novo sistema da moeda mundial. E a China já começou a sua criptomoeda usando a tecnologia do Bitcoin, o blockchain. Não será o Bitcoin, será a tecnologia. Todos os países vão caminhar para ter a sua stablecoin, a sua moeda estável, usando a tecnologia da blockchain, usando a tecnologia do Bitcoin. Isso representa o novo passo, o novo sinal do que a Bíblia fala sobre uma moeda única. Aí não é uma moeda fiduciária, aí é o sistema, entenda, é o sistema. A China já declarou que está testando a sua criptomoeda. A Grã-Bretanha também já falou que vai lançar a sua criptomoeda, a moeda do seu banco central. Os Estados Unidos também é a mesma coisa. Agora a Itália, por causa dessa crise de saúde, por não poder pegar em coisa física do risco de transmissão, a Itália está se preparando para também lançar o seu projeto de criptomoeda. É uma stablecoin, ela é estável, porque é a sua moeda, mas ela é digital, ela é criptomoeda. Então o mundo está caminhando para uma moeda única. Os sistemas de pagamento remoto, a cada dia mais e mais eles vão evoluir. E tem uma coisa sobre as criptomoedas. As stablecoins, que são moedas do Banco Central, não é igual ao Bitcoin. As stablecoins não, as criptomoedas dos bancos centrais não, é totalmente diferente. Elas têm alguém que está por trás dela, que são os bancos centrais. Então o Banco Central pode identificar a operação, ou seja, a liberdade para a pessoa comprar o que quiser
guardar do jeito que quiser e fazer o que quiser com o seu dinheiro, vai acabar, porque os governos vão ter noção exata do que as pessoas estão fazendo. Mas deixa eu te falar do quinto sinal, e para mim esse sinal é o mais forte: a nova Guerra Fria. Eu fiz um vídeo inclusive sobre isso também. Já saiu da esfera da batalha comercial, da balança comercial, já saiu da esfera cambial entre Estados Unidos e China, já saiu dessa esfera. A briga está em outra dimensão. O mundo está se dividindo novamente. Na verdade, a divisão do mundo nunca ficou tão clara. E o alinhamento do D10, que são o G7 evoluindo para o D10, as 10 maiores democracias, para fazer oposição à China, à Rússia e todo o bloco alinhado à China e Rússia, está muito claro. Nós estamos diante de uma nova Guerra Fria. Tensões nas fronteiras entre China e Índia, tensão com o Tibete, tensão com Taiwan, tensão com Hong Kong, tensão entre Rússia e região do Báltico e a OTAN fazendo grandes exercícios militares, mobilizando 20 mil soldados. Estados Unidos fazendo exercício militar no Pacífico, China fazendo pressão numa região em que o Japão tem controle sobre reservas ali no mar de petróleo e gás. A superpotência islâmica sendo preparada pela Rússia e pela China, estou falando do Irã, sinalizando muito claro sobre o que a Bíblia diz sobre a última batalha ou a terceira guerra mundial. Ali o inimigo espreitando e cercando Israel. Eu te apresentei 5 sinais que apontam para o final dos tempos. E o que você tem que fazer? O que você tem que fazer é entender tudo que Deus está dizendo para você, que está na hora de nós olharmos para Ele de novo. Cara, entenda, Jesus está voltando. E mesmo que você diga para mim que a nuvem de gafanhoto já se espalhou, e antes que você me chame de um radical, porque geralmente eu não falo nesse tom dos meus vídeos, eu deixo a sugestão do texto bíblico, eu faço você se questionar e ler as escrituras para você tirar a sua conclusão, mas eu estou falando com você com clareza. Estes são sinais do fim dos tempos. Só que Jesus disse assim, quando vocês estiverem diante desses sinais, alegrem-se, porque a vossa redenção está próxima. Jesus veio nos devolver o caminho para o Pai. Jesus veio nos sinalizar para a eternidade. O projeto de Deus não morreu, e o projeto de Deus sou eu e você. Deus ama demais a sua criação e tudo que Ele prometeu vai se cumprir para Ele resgatar a criação dele. Inclusive, Ele enviou o seu Filho para nos resgatar, para resgatar a sua criação. O reino de Deus está vindo sobre a terra e a terra está sendo chacoalhada. O sistema desse mundo está sendo chacoalhado. Eu espero que você olhe esses sinais, veja esses sinais e olhe para Deus, se volte para Deus de novo, porque mesmo você não reconhecendo que os gafanhotos não eram sinais, mesmo sendo a mesma espécie do período bíblico, mesmo sendo um grande sinal, mesmo sendo um reflexo da natureza que grita e geme, eu te mostrei outros 5 sinais que gritam e anunciam de que esse mundo caminha para o seu fim. E você deve correr para Deus, porque a nossa esperança é Deus. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.